Esses dias atrás eu preguei sobre a carta de Efésios, e eu falei para vocês sobre, a carta de Efésios começa com Paulo cumprimentando os irmãos da igreja, porque foi ele que fundou essa igreja. Depois, ele começa falando da grande obra que Deus fez, entende? E depois, como é que aqueles irmãos receberam? Depois ele começa a instruir os irmãos a como viver como cristão. Aí ele começa a ensinar como que nós temos que agir na igreja, o que é a igreja. Aí ele começa a falar como nós devemos amar as pessoas, tentar ganhar almas. Depois ele ensina como que nós lidamos com a família, com o patrão com o empregado, o filho com o pai com o filho. E a carta de Efésios ela vai sendo construída. Mas chega aqui e ele fala assim, para terminar, torne-se cada vez mais fortes. Diga comigo, depois de fazer tudo isso, fala aí. Tem uma versão que fala isso, depois de fazer tudo isso, quer dizer, tudo isso o quê? Depois que você resolveu todos os seus problemas, né, assim, de estar bem, vamos dar um exemplo, converteu, não fuma mais, não bebe, não joga, ama os irmãos, vem na igreja, respeita o pai, é um bom funcionário, faz a vontade de Deus, fechou todas as portas para o diabo não entrar. Aí ele fala assim, para terminar, torne-se cada vez mais forte. Porque depois que está fazendo tudo aquilo, já é forte, né? Mas torne-se cada vez mais vivendo unido com o... Por que vivendo unido com o Senhor? Porque nós podemos estar fazendo tudo que Deus manda, mas não está tim-tim com Ele. Está entendendo? Nós podemos gastar todo o tempo querendo estar tim-tim com o Senhor, mas não fazendo o que Ele manda. Então, não pode, tem que fazer tudo que Ele manda, mas tem que estar assim, unido com Ele. Unido com o Senhor, recebendo a força do seu grande poder. Então, se nós tivermos erro na nossa vida, o diabo rouba, entende? A bênção nossa. Aonde está qualquer erro, ele rouba. Aonde está qualquer erro, você tem brecha. Aonde você está vivendo errado, você está pondo dente no leão desdentado. O diabo, ele é um leão sem dente. Mas quando você comete um pecado, você coloca um dente para ele te morder. Então, olha bem. Recebendo, volta lá um pouco. Recebendo a força do seu grande poder. Vamos lá. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as astutas ciladas do diabo. Preste bem atenção, ali quando fala assim, vistam, a palavra veste significa obras, comportamento, maneira de viver. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Não é só para fazer o que é correto, é para você fazer o que é de Deus. Por exemplo, não é só roubar e não matar, né? Eu tenho que orar pelas pessoas, ajudar as pessoas, tenho que fazer coisas que é o contrário daquilo que o diabo quer que nós façamos. Para quê? Para ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Vamos dar um exemplo, né? Amanhã, o teu patrão, ou um cliente, ou um funcionário, ou um pai, uma mãe, um amigo, te ofende, te dá um prejuízo, te dá um calote, e você, como é que você vai enfrentar isso? Isso é uma armadilha, isso é uma provação, isso é uma tentação, isso é uma maneira do diabo atacar. E como é que nós somos ferido e machucado pelo diabo? É quando nós caímos no jogo dele. Mas se eu estiver fazendo tudo aquilo que a Bíblia manda, e agora sabendo que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Então eu não vou cair naquela armadilha, né? Eu vou pegar e vou fazer o que a Bíblia manda, né? A Bíblia manda fazer o que com essa pessoa? Orar por ela, amar,
né? Se o teu inimigo tiver fome, dê de comer. A Bíblia manda. Então, olha bem, e para você não ser um tonto, um bobo, né? Deus instituiu autoridade. Como que você deve se comportar com cada um? Então você vai de acordo com a Bíblia. Cada um tem você tem o teu lugar. O pastor tem o lugar dele, o prefeito tem o lugar dele, o teu colega tem o lugar dele, tua esposa tem o lugar dela, né? Cada um tem o seu lugar. E a Bíblia ensina como lidar com cada lugar deste. E nesses lugares é que vão estar as armadilhas do diabo querendo te pegar, fazendo você pecar, para que o inimigo entre na tua vida. E o inimigo não vai roubar só as bênçãos, querido. O inimigo está querendo roubar o propósito que Deus tem na tua vida. E esse propósito não é deste mundo. É algo muito maior, né? Pois nós não estamos lutando contra os seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas. Diga comigo, vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam, digam comigo, dominam, digam de novo, dominam completamente este mundo da escuridão. Então, aprenda uma coisa. Toda a criação da terra, ela foi Deus que criou. Só que todas as criaturas do céu, foi Deus que criou. Deus, Ele é o governo do céu, da terra e de todo o universo. Só que Deus estabeleceu a autoridade da terra para o homem. E por trás desse mundo espiritual, tem o reino das trevas, que nós sabemos que são anjos de Deus, criaturas espirituais de Deus, que caíram e perderam todo o poder e toda a autoridade. O diabo caiu. E aí o que acontece? A nossa maneira de viver, ela estabelece o governo de Satanás na terra. Diga comigo, minha maneira de viver estabelece o governo de Satanás na terra. E esse governo, querido, olha bem, ele não é um governo só que vem assim e ataca as pessoas. Tem os demônios que atacam nós assim, pessoalmente, não é esse que a Bíblia está falando. A Bíblia está, uma vez, o apóstolo Léo, ele é muito usado, ele tem um chamado muito forte para mexer com coisa forte no mundo espiritual. E das últimas 3 vezes que ele veio aqui, eu acho que na terceira, contando 3 vezes, né, na primeira vez dessas 3 últimas vezes que ele veio, ele pegou e falou para mim assim: irmão Trovati, o demônio da corrupção no Brasil perdeu a força. Eu falei assim, só que tem um problema. Eu falei, o que é? Tem um principado muito mais forte. Eu falei para ele, mas qual? O da mídia. É um principado. E, para vocês terem uma ideia, esses demônios que trabalham nas regiões celestiais, eles estabelecem tronos através da adoração. Mas olha bem, ele também estabelece o trono dele também através da maneira das pessoas viver, assim como nós, se nós vivermos tudo de acordo com o que Deus faz, nós estamos santificando a nossa vida e trazendo o governo de Deus sobre a nossa vida. Assim também o homem, quando ele vai fazendo as coisas do jeito dele, ele vai estabelecendo o trono de Satanás também. E ontem eu estava ouvindo uma palestra do Léo, ele estava falando que Deus está mostrando para ele sobre o sol e a lua. Então na Bíblia, toda hora que fala sol e lua é espiritual. Aí ele estava falando assim que Deus arrebatou ele, o Espírito Santo, Jesus arrebatou ele,
e levou ele até o sol. Diz que não sentiu calor, nada, mas chegou lá no sol, sabe o que o Espírito Santo, que Jesus mostrou para ele? Um grande trono, um trono muito grande. Aí ele falou assim para o Senhor: Senhor, mas como que esse trono ficou tão grande? Ele falou assim: o sol, ele foi criado para dirigir o dia, para governar o dia, para governo. Então, por exemplo, ele clareia, né? Então aí ele estava falando assim também, que o sol também foi usado para detectar tempo. Aí ele perguntou não vou ficar falando muito sobre isso não, porque isso é coisa, mas é só para vocês abrirem os olhos um pouco, tá? Aí, ele perguntou para Jesus, e o que é que alimenta ele para ele ser tão forte, tão grande assim? Ele falou assim: toda vez que os homens gostam de dominar, não é quando não tem governo, não é assim, de fazer coisas assim para estar sobre o outro assim, em termo de governo, governar os outros, ele está alimentando esse espírito. Toda vez que o homem é orgulhoso, não gosta também de ser governado, está alimentando esse espírito. E esse governo, ele é demoníaco. O diabo usou ele para poder influenciar todos os seres humanos da terra. Aí, ele estava falando da lua. A lua para governar a noite. E o que é que alimenta o espírito, né, da lua? Aí olha bem para vocês verem, né? Que o sol é maior e a lua é menor, né? Então nós temos no relógio 2 ponteiros. Então, nós temos um tempo de governo. Esses principados, tem do sol, tem da lua, depois tem os principados das nações, né? Tem esses que aparece como forma de bicho, de cavalo, de anjos, né? São tudo principados, cada um tem um lugar. Olha o que fala ali, ó. Olha bem. Mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, digo comigo, governos, autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. O que alimenta o Zé Pilintra? Bebida, vício, droga. O que alimenta a pombagira? Né? Orgia, sexo, lascívia, tal, pau. O que alimenta outra coisa? Tá, tudo isso, né? Agora olha bem, o que alimenta o governo? Aí ele estava falando, né, o apóstolo estava falando que ele foi no Vaticano e chegou lá no Vaticano, tinha, o que tinha atrás? Um sol, um trono gigantesco, uma fissura, em que certa época do ano, assim, que o sol atravessa coisas assim, e o sol é adorado de dia, direto. O sol é adorado pelos cristãos, e a lua pelos, como é que chama outra religião? Islã, né? Pelo islamismo. E então são 2 poderes espirituais que estão governando, mas fora esses, né? Fora esses, nós sabemos que tem muitos outros. Por exemplo, quem que é o principado do Brasil? Quem sabe? Nós não vamos falar agora de... Quem sabe? Fala bem alto, vamos ver. Não, eu quero saber o principado, não quero saber do... É o tranca-rua. Entende? É o que mais recebe a adoração. Tem outros? Tem.
né? Então, o que esses espíritos fazem? Eles governam. E você sabe quem mais ele pega? É os crentes despreparados. Agora, deixa eu contar uma coisa para você. Bem simples. Ali fala assim, para estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Eu vou contar uma historinha aqui para vocês dos macacos. Então, na selva, o dia está legal e os macacos ficam pulando para lá e para cá. E aquela alegria, e só fica em festa. E o dia inteiro fazendo macaquice. Pula, grita, e aquela festa. E daí vem a tempestade. Vem a tempestade, eles ficam apavorados e começam tudo a lastimar. Falar, vida, que coisa. Estava tão bom, agora vem essa tempestade, né? Estragou toda a nossa festa, a nossa vida. E eles ficam ali sofrendo com aquela tempestade. Aí a tempestade vai embora e eles voltam a fazer macaquice de novo. E vai para lá, e vem para cá, e vai para lá, e vai para cá, né? Daí vem a chuva, estraga tudo de novo. E eles não se preparam para a próxima chuva. E toda vez que vem aquela chuva, eles não têm abrigo, eles não têm lugar para ficar tranquilo. Vou contar outra coisa também para vocês entenderem. Tá? Uma casa tinha uma ruptura no teto. E veio a chuva e entrou água para tudo quanto é lado, molhou tudo, estragou os móveis. O prejuízo foi muito grande. E eles trabalharam, arrumaram, limparam, deixaram a casa tudo em ordem. Até que veio outra chuva. E eles perderam tudo mal de novo, recebeu aquele prejuízo, aquele trabalhão tremendo, né? De novo para resolver aquilo. E veio outra chuva. Então, uma coisa que nós temos que saber como crente, nós somos ótimos para lidar com a circunstância, mas nós não sabemos, não queremos lidar com as causas. E toda vez que o pastor está pregando, muitas vezes as pessoas não entendem o que eu falo, vejo que distorce tudo que eu estou falando, mas eu já entendo na hora por que distorceu. Porque as pessoas olham só as circunstâncias que estão vivendo, mas não estão arrumando o telhado e não estão construindo o abrigo. A pessoa não entende que nós trabalhamos resolvendo a causa. Entende? O resto vai ser consequência. Não tem jeito, querido. Depois que a água entrou, vai estragar tudo, vai ter que arrumar. A igreja, Deus pode até te ajudar. Mas se você não resolver aquele buraco no telhado, o mal vai continuar acontecendo e você vai continuar sofrendo dano. E um dos maiores danos, você vai ver nas parábolas da semente. Está lá em Mateus, capítulo... Deixa eu ver aqui que... Para mim, Mateus, capítulo 13. Versículo 3. Vamos lá. Jesus usou as parábolas para o ensinamento, para ensinar muitas coisas. Ele disse, escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram à beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte da semente caiu no lugar onde havia muitas pedras. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando quem? Diga comigo, o sol.
O sol é a aprovação, tá, gente? Por isso que o sol é uma entidade. Ó, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham, diga comigo, não tinham raízes. Vamos lá. Outra semente caiu no meio do espinho, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa, produziram na base de 100, 60 e de 30 por 1. Aqui Jesus conta a parábola e deixa no ar. Por quê? Porque se você buscar o Senhor, a força do seu poder, e se achegar a Deus, Deus vai fazer você entender a palavra. Aí os discípulos, joia, os discípulos perguntaram para Jesus, né? Daí, Senhor, explica para nós as parábolas aí. É versículo 18, põe lá para mim. Ó, então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino de Deus, mas não, diga comigo, não entendem. Ó, são como as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Agora preste bem atenção, querido. Ó, quem que veio? Quem que veio? Ó, o maligno vem, tira o que foi semeado no coração delas. Vamos lá, outra. As sementes que foram semeadas aonde havia muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem, aceitam logo com alegria, mas dura pouco tempo, porque não tem o quê? Raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, ela logo abandona a sua fé. Já viu que tem gente que ela vem, ouve a mensagem, aceita Jesus, vem na igreja até uns dias, mas logo desaparece, né? Já viu que tem gente que vem, fica até um tempo, mas quando a igreja deixa de ser gostoso, importante, e tem muita gente que fica na igreja, mas endurece o coração, e não está mais participando do reino de Deus, das bênçãos de Deus. Por quê? Porque endureceu o seu coração. E preste bem atenção. Como é que você sabe que endureceu o coração? Porque você ouve a palavra, mas você despreza a palavra, e você não produz fruto. A palavra bem legal, não dá em nada. É por quê? Porque endureceu o coração, né? Já não tem mais interesse naquilo que se prega. Fica correndo atrás, com coceira nos ouvidos, correndo atrás do que quer ouvir, mas não ouve o que precisa. Outra pessoa são as pessoas, desculpa, as outras são as pessoas parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas o que dessa vida? Preocupações. Então o diabo ele vai usar a política, a economia, ele vai usar os ensinos, ele vai usar os governos, as leis deste mundo tenebroso, para poder, querido, nos roubar aquilo que Deus tem para nós. E olha bem, cada um desse vai se tornar infrutífero. Por quê? Porque o coração, querido, no meio das pedras, é o coração que endureceu o coração. Pessoa que endureceu o coração. A pessoa, querido, também as outras,
cada um aqui não produz fruto, ó. Outras são parecidas com as sementes que foram semeadas em meio aos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo, as ilusões da riqueza, sufocam a mensagem. Essas pessoas não produzem fruto. Muita gente na igreja, querido, está querendo vir aqui receber de Deus, receber de Deus, receber de Deus. Mas elas vêm, querido, quando o coração delas está recebendo, mas a gente vê, né, que ela está preocupada só com essa vida e ela não vai produzir fruto, né? Continua na igreja, mas nunca produz fruto. Ó. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem, entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100, outras 60, outras 30 vezes do que foi semeado. Glória a Deus. Então, o que nós temos que saber? Nós temos que saber, querido, que a primeira coisa que Deus quer é que nós sejamos salvos. Os salvos serão salvos por causa daquilo que Jesus fez. Pela graça sois salvos. Os salvos são salvos pelo aquilo que Jesus fez, mas temos que apegar a salvação pela fé. E a fé é o quê? A fé é confiar em Deus. E confiar em Deus é ouvir e obedecer. Nós ouvimos e obedecemos não para merecer a salvação, mas porque estamos lutando contra principados e potestades nas regiões celestiais. Entenderam isso ou não? O diabo, Jesus, a palavra de Deus ensina assim: honra. Seja honesto, não deva nada a ninguém, tenha uma economia saudável. A palavra vai nos ensinando, a igreja vai sendo chamada a atenção pelo Espírito Santo de Deus, e nós vamos obedecendo. Quando nós estamos obedecendo, aquele que obedeceu, na hora que vem o calor, ó, na hora que vem a perseguição, na hora que vem assim, vamos supor assim, o diabo, a pessoa que é um terreno bom, o pastor ensina assim, ó, vamos guardar pelo menos 20% do que nós ganhamos. Estou dando um exemplo. Pessoa que tem um terreno bom, primeira coisa, antes dela até gastar o salário dela de fazer conta, ela vai guardar. E ela vai falar assim, não, eu vou obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Estou dando um exemplo só, tá, gente? Aí, a pessoa que foi a semente lançada no coisa assim, né? Ele já ouve a palavra, aqui mesmo o diabo já rouba a semente e fala assim, tem nada a ver. Eu penso diferente. O inimigo já roubou a palavra. Não, eu aprendi com fulano, com Bertano lá e tal, pá, mas você está aqui, você não está lá. Não, eu li no livro, não, eu não quero. Falei assim, então, você está aqui, você não está lá. A palavra de Deus é para a igreja local, aonde você congrega. Pastor Edmar chega aqui, gente, não falta no culto, está faltando muita gente, venham no culto, a pessoa não vem. Então a palavra foi lançada e logo o inimigo vem e sacou ela. A palavra lançada nas pedras são assim, o pastor falou que é para nós guardar 20%, e só que, então veio o calor, a perseguição, né? E a pessoa falou assim, não consegui. Então, e aqui caiu na terra pedregosa, né? Pedregosa é uma terra boa, mas depois tinha mato.
é aquela que pegou, obedeceu, tal, né? Mas uma hora, querido, ele invocou de comprar um carro, um negócio assim, né? E não esperou o Senhor dar a palavra, coisa, né? O bonde que ia vir para ele ficar rico, Carmen, ele comprou um carro. Ele não sabe esperar. Porque veio, eu estou falando só de uma palavra, agora vocês imaginam de todas, né? A que mais Deus quer que você ouça é a palavra da vida eterna, para você permanecer para ir para o céu, né? Essa, eu estou falando de uma orientação, que às vezes o Espírito Santo está para a igreja. E aqui caiu na terra boa. Ela pegou e falou assim, bom, eu entendi que guardar 20% é para fazer um sacrifício daquele de não negociar, é como fazer um propósito, mas eu vou lutar para guardar mais, porque eu estou atrás do propósito, eu quero a bênção, e o tempo vai passando, né? Olha lá, aconteceu comigo, eu entendia que tinha que guardar um tanto, eu guardava, guardando, era R$50 por mês, mas se eu não tivesse guardado R$50 por mês, hoje eu não tinha a loja Trovate Pneu. E se não fosse aqueles 50, o dia que o bonde veio na minha mão, eu ia perder a viagem. E quanta palavra nós desobedece. Talvez, querido, você não vai achar uma que você obedeceu. Passando no teste das 4 semeaduras, só o último que produziu 100, 60 e 30 por 1. Agora, preste bem atenção. Por que isso acontece? Porque tem esses governos nas regiões celestiais. Eles são muito fortes. Você não calcula o poder de um demônio que não precisa nem ser desses principados. Um demônio que age na macumbaria, na feitiçaria. Um rapaz um dia na loja, né, começamos a falar desse negócio, ele falou que assim, olha cara, eu não acreditava nessas coisas. Eu nem sabia que isso existia. E ele falou assim, mas um cara me chamou para fazer parte de uma religião, dessas que mexe com os pauzinhos. E eu falei para o cara assim, não tem interesse não, então vem cá que eu vou te mostrar o que você pode receber lá. E foi na beira de uma cerca, e tinha um boi bem forte no meio do pasto. Ele falou, quer ver o que você pode receber? Ele jogou umas palavras estranhas assim, e aquele boi caiu morto, durinho, da silva na hora. Aí o cara falou, cara, eu fiquei com medo. Muito medo. Ele falou assim, eu nem sabia como lidar com aquele cara, né? E daí? Aí, querido, se você for ver, né, que o diabo ele mexe na natureza, no vento, tudo, né? Lógico que tudo com permissão de Deus, mas por que ele tem a permissão? Por causa dos nossos pecados. Por causa dos nossos pecados, o diabo se alimenta, diga comigo, o diabo se alimenta da autoridade que foi dada para o homem. Olha o que o diabo falou para Jesus, falou, tudo isso é meu e eu dou a quem eu quero. Olha o que o diabo fez com Jesus na tentação. Jesus foi levado, o Espírito Santo levou no deserto para ser tentado. O diabo, a primeira provação que ele deu para Jesus foi o pão. Transforma essa pedra em pão. Então o que o diabo vai usar para poder te pegar? Suas necessidades. E tem um principado que ele domina, o crente, que chama intimidação.
E essa intimidação, como é que você sabe que você tem ela? É quando você tem medo, receio, quando você não tem coragem. Então, esse tipo de principado, ele é uma coisa que você tem que resolver na tua vida, através do quê? Da obediência à palavra. Quando e esse principado da intimidação, a base de todos os demônios é o orgulho. Entende? Esse principado da intimidação, ele precisa ser resolvido na tua vida. Como é que se resolve isso, pastor? Servindo ao Senhor, frequentando a igreja, percebendo o que Deus está falando para a tua igreja e fazendo propósito para Deus. Aí quando vem o dia da tentação, você passa por ela. Por quê? Porque você estava fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Mas quando o orgulho, a intimidação, o medo domina as pessoas, medo de passar fome, você é fraco. O diabo, você pega, né, e fala assim, não, eu não vou trabalhar certo, porque senão não vai dar, você trabalha errado. E nós somos guiados por isso. E aonde que nós temos que buscar a Deus, né? Nada, querido, nada se faz de repente. Você de repente vai sair daqui, vai querer resolver o seu problema, às vezes não consegue. Mas como é que eu faço? Eu tenho um motivo, eu vou começar a ir na igreja, vou começar a orar, vou começar a fazer propósito. Então eu vou vencer, diga comigo, eu vou vencer primeiro nas regiões celestiais. Diga comigo, eu vou buscar a força do seu poder. E quando Deus está dirigindo nós, Ele está dirigindo só naquilo que você consegue obedecer. É que você não endureceu o coração. Não quer mais. A parábola da semente, as 3 primeiras ali estão na tua vida. Você não está com a última. Então você precisa estar com a última, que é aquela que produz fruto. E qual que é a que produz fruto? É que ouve, diga comigo, ouve, entende e obedece. Diga comigo, ouve, entende e obedece. O que é beira do caminho? Não tem firmeza. Entende? Não entendeu. O que é sem raiz? Não permaneceu. Coração duro, endurecido, que pedra. Entende? Pedra. Não tem terra. O que é espinho? É pessoas, espinho, mato. É pessoas que se preocupam com tudo que é terreno. O que dirige ela é a vida terrena, não é o reino de Deus. Não é a salvação. É as coisas dessa vida. Vocês estão entendendo? A palavra ali, ó, aonde semeou o caminho, é o tipo de pessoa. E esse tipo de pessoa não é, nenhuma pessoa é do tipo da primeira. É uma educação, é uma decisão, querido, olha bem. Tem pessoas que nascem com o pai mais tranqueira do mundo, e ela resolve ser a pessoa melhor do mundo. Tem pessoa que nasce com o melhor pai do mundo, e resolve ser a pior pessoa do mundo. Então, esquece esse negócio de que nós somos fruto do meio, e isso é coisa de psicologia, coisa humana, mas espiritualmente falando, nós somos todos iguais. Quando vem a palavra de Deus é poder de Deus para transformar, não importa quem quer que seja, ela vem transformar. E quando nós nos submetemos à palavra de Deus, você, querido, querer buscar sabedoria, conhecimento espiritual, do mundo espiritual, e querer estudar tudo isso, você não vai conseguir. O diabo sempre vai ser milhões de vezes mais esperto que eu sei. Então você tem que começar na simplicidade. Como é que é a simplicidade?
é me render, é me entregar a Jesus, é ir obedecer aquilo que Ele está mandando. Se você for atrás do que você quer, o orgulho sempre vai querer te levar a querer coisas mais do que você está recebendo de Deus. E o que Saul fez? Saul fez isso. Saul tinha que esperar o sacerdote chegar. O sacerdote chegou, diga comigo, circunstância. O povo começou a apertar ele, diga comigo, circunstância. Aí ele pegou e foi fazer o que o sacerdote tinha que fazer. Perdeu o reino. E fala para mim, se nós vendo hoje o mundão assim, né, a igreja hoje, né, os membros de igreja, nós aqui, nós fazemos a mesma coisa que Saul fez. Se o Espírito Santo falar sempre assim, não falta hoje no culto, é capaz de você nem saber que ele falou, né? Lá no íntimo você sabe que você tinha que estar aqui. Mas aí apareceu um parente em casa ou um amigo. Aí a pessoa chega em mim e fala, pastor, então, mas na hora de eu vir apareceu fulano em casa, meu amigo. O que é? Intimidação. Ou não entendeu a palavra, né? E vai andar pela circunstância. Se o crente é novo, né, a gente tem que ter paciência ensinando ele. Agora que você está vindo na igreja, né, não é o que nós ensinamos, Raquel? Agora que você está vindo na igreja, no dia de culto, é claro que um pouquinho antes do culto vai chegar alguém em casa, vai dar dor de cabeça, vai dar dor de barriga, vai acontecer qualquer coisa para você não vir. Por quê? Porque aquela pessoa ainda, a luta dela ainda está na questão emocional, da vida dela física ali, entende? A luta dela é ali. Ela tem tanta brecha na vida dela que o diabo manipula ela naquela área. Agora, uma pessoa já que tem chamado, que tem trabalho, que tem responsabilidade na igreja, aí o espírito de intimidação, sabe como é que ele trabalha? Ele trabalha desanimando a pessoa. Eu acho que nessa igreja eu não vou ter futuro, ninguém me dá oportunidade, eu estou desanimado porque ninguém me reconhece. Quer dizer, o que é isso? É uma prova também, né? É uma prova. A pessoa começa a maior força do espírito de intimidação é tirar o ânimo da liderança. A maior força do Deus Sol e da Lua é fazer as pessoas que estão nos ministérios trabalhando desanimar com a obra. Desanima, dá vontade de largar, você não quer mais, você perde aquela força, né? E aí olha bem, quem está preparado, né, Raquel? Quem está ouvindo, obedecendo, firme na igreja, orando, firme no propósito, vem essas provações, ele já detecta na hora, né? Ele fala assim, epa, estão querendo me tirar. Estão querendo tirar o sonho, não é o meu sonho, é o sonho de Deus da minha vida. E nós temos que saber que a nossa luta é contra os principados e a potestade e a nossa espada. Para tirar o governo de Satanás, para cortar a cabeça dele. É a obediência, não é só a palavra, você já tem a palavra, é a obediência. Se você for, quem é mais craque para usar a palavra? O seu ou o diabo? Quem que é mais craque para usar a palavra na tua vida? Você ou o diabo para usar na tua vida? O que o diabo usou para tentar Jesus? E você está entendendo por que a igreja é o seu alicerce? Porque na hora que todo mundo obedece a palavra que o Espírito deu à igreja, você entendeu, Raquel?
O diabo não vai poder usar a palavra. Por quê? Porque você já tem ela. Você já tem o comando para a tua vida. Teu pastor já te deu. Aí olha bem, o que o diabo vai fazer? O diabo vai fazer você interpretar a mesma palavra que o pastor te deu do jeito diferente. E ele sabe o que você tem para ele usar a palavra na tua vida. Sabe o teu orgulho, sabe a tua vaidade, sabe coisa tudo. Aí o que ele vai usar? Ele vai usar a sua falha, a sua fraqueza, a sua falta de transformação na palavra. Então quando nós estamos ouvindo a palavra, você tem que saber que a palavra ensina por que você tem que ter autoridade. Por que você tem que ter uma igreja para você frequentar e não pode ficar andando em tudo quanto é evento de doutrina. Você tem que ter uma direção na tua vida. E você vai ficando firme e obedecendo. Agora olha bem, por que as coisas não estão dando certo na nossa vida? Porque nós estamos lidando com a circunstância, mas não estamos resolvendo o problema do telhado. Para um pouquinho de lidar com a circunstância. Começa a obedecer a palavra, seguir os princípios da palavra, porque você nem sabe, mas você está arrumando o telhado. Começa a fazer o que Deus ensina na tua igreja, que você está construindo tua casa. Para depois você fazer as suas felicidade, né? Não ser destruída pelos momentos de crise. Glória a Deus. O que acontece com uma pessoa que obedece fielmente a palavra na época de crise? Ela prospera, correto ou não? O que Deus tem que fazer antes de prosperar uma pessoa? Vamos, gente. Fala alto que eu não escuto por causa do som aqui. Diga comigo, provar. E a Bíblia não fala assim, ó, sintam felizes o passar por várias, porque várias provações significa várias bênçãos. Por quê? Porque você tem que entender que no mundo espiritual Deus não pode sair fora da justiça, senão o diabo acha uma brecha. E Deus não vai dar essa brecha para o diabo. Pegaram? A Bíblia fala, lá em Apocalipse, quando Jesus está ensinando para as igrejas, não sei qual versículo, fala assim, Jesus fala assim, eu provo, eu vigio e provo cada um para dar segundo as suas obras. Entende? Olha bem, ele vigia, ele sonda cada um e prova. Para poder dar segundo as suas obras. Que Jesus está falando assim, ó, eu faço justiça. E muitas vezes para Deus fazer uma justiça, Ele precisa de uma justificativa. Pegaram? O diabo é a mesma coisa. O diabo ele vem, vai provar você. Entendeu, né? Para poder ele ter uma justificativa, para poder trazer uma desgraça na tua vida. É assim, querido, que funciona o mundo espiritual, os governos do mundo espiritual. Mas uma coisa, querido, que eu quero fechar aqui é o seguinte: por que toda autoridade e todo poder foi dado a Jesus? Jesus falou assim, é-me dado todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Aí ele falou assim, Jesus falou assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Todo o governo desse mundo espiritual agora, ele está em Cristo Jesus e Jesus Cristo está na igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Então nós temos toda a autoridade e todo o poder. Só que esse poder e essa autoridade, ele só é confirmado porque Jesus é o verbo de Deus. Entende? Então se nós estivermos na sua palavra, a sua palavra estiver em nós, a direção de Deus estiver em nós, nós podemos fazer qualquer coisa. Então, o que deu direito a Satanás, querido, de se tornar príncipe, rei dos homens, governador dos homens,
foi o pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas, o que Jesus veio fazer? Ele veio, tomou a chave da mão do diabo, tomou todo o governo. Agora olha que a Bíblia fala, tá lá em Efésios mesmo, fala assim: Ele nos fez assentar juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Então esses principados lá do sol, da lua, de tudo quanto é coisa, se você se apegar com Jesus, de uma maneira simples, seguir os princípios de Deus que é estabelecido pela igreja, segundo a Bíblia, e o Espírito de Deus ele vai conduzindo a igreja. Você vai vendo lá em Apocalipse, quando Jesus vai falando com cada igreja tinha sua característica, seu anjo, suas vantagens, suas desvantagens, sua falha. Mas se você estiver cumprindo ali, dentro de uma maneira bem simples ali, você é um príncipe de Deus. Você está guerreando contra o diabo, mas a guerra é injusta para o diabo. Por quê? Porque você tem domínio, poder sobre ele. Querido, eu nunca vi nós no ministério fazer uma batalha, nunca vi ninguém falar que nós perdeu. Nunca vi. Vai fazer uma oração, desmanchar uma macumba, nunca vi. E é impossível perder. Por quê? A Bíblia mostra, querido, que nós temos toda a autoridade e todo o poder. A única coisa, querido, que tem é o seguinte: quem não bate, ficar em cima do muro, o muro é de quem? A falta de atitude, querido, faz você ficar inoperante. Entende? Mas você pegou firme, obedeceu os comandos que Deus dá na igreja. É impossível Deus não cumprir o propósito dele. Só que tem gente, querido, que está com um propósito próprio. Começa a orar e falar para Deus: Deus, tira do meu coração e da minha mente. Fica uns tempos tirando essa visão que você tem, não para poder, às vezes é a fé de Deus, mas tenta parar um pouquinho para ver se clareia, de repente é trevas. E uma visão errada, ela tira a visão certa. Uma visão errada, querido, é trevas para a visão certa. Pegaram, querido? Precisa. Por que a gente vai nas coisas simples? É porque as coisas grandes precisam ser visualizadas, entende? Com a luz da palavra, com a luz de Cristo, com a guia do Espírito Santo. E quando nós temos sonhos próprios, vontade própria, e isso não está incluído em primeiro lugar o seu ministério para Deus, na tua igreja, ou quando a sua maneira de pensar, teu agir no coração está contrário à palavra, né? Pode saber que você está com uma visão escurecida. Mas Jesus é colírio, né? Jesus, ele é o candelabro da igreja. Jesus é a nossa força. Amém? Glória a Deus. Então, quando você aceita Jesus, você passa a ser propriedade de Deus. Ele te livra do império das trevas e te transporta para o reino do Filho do seu amor. Aonde, querido, nós temos que buscar a força do seu poder para poder acabar de vez com essas forças do diabo. Tudo que você pensa assim do reino de Deus, como é que é o reino de Deus? O reino de Deus, eu vou usar um exemplo bem simples para você entender. Tem gente que gosta de cachorro, né? Hoje mesmo eu vim aqui cedo, tinha um casal aqui cuidando dos cachorros lá na frente, lá assim. E eu notava com eles assim, com uma preocupação com os cachorros. E daí eu sortei meus cachorros lá embaixo, eles iam correndo, aí eles pararam para ver os meus cachorros, tudo, né? Pessoas ficam correndo atrás de cachorro perdido na rua. E crente, querido, tinha que ser igual esses caçadores de cachorro perdido, tinha que ser caçador de gente perdida. Sabe por quê? Porque essas pessoas que caçam esses cachorros, toda vez que ele vê um cachorro na rua, o sonho dele é ter um paraíso dos cachorros.
Aonde aqueles cachorros vão ser bem cuidados, vão comer certinho, vão ter saúde, vão viver felizes para sempre. Então essas pessoas, o sonho delas é catar todos os cachorros machucados, feridos, magoado, ressentido, pegar todos os cachorros, querido, que estão com sarna, com berne, que estão abandonados, doente, machucado. É catar esses cachorros, levar para um lugar, curar eles e eles viverem felizes para sempre. E é isso que Jesus quer de nós. Ó, todos nós aqui temos um corpo perecível. Nós estamos no mundo, né? Perdido, onde há angústia, sofrimento, aonde a gente se machuca, se magoa, tal, a gente se fere, a gente fica ruim, né? E a gente não tem esperança, porque nós sabemos que se nós morrer, nós vai todo mundo para o lago de fogo, e ali haverá choro e ranger de dente, porque o salário do pecado é esse. Aí Jesus vem nesse mundo, e Ele quer curar todo mundo, e Ele quer libertar todo mundo, Ele quer fazer todo mundo feliz, né? Ele quer colocar todo mundo numa vida boa, e depois Ele quer levar nós para morar no paraíso com Ele. Vocês entenderam? Então isso é o mais importante. Quando a Bíblia fala assim, produzir fruto com a nossa prosperidade, né? É porque aquele casal que ama cachorro, se eles tivessem muito dinheiro, eles iam comprar um sítio. Eles iam comprar de caminhão de ração boa. Eles iam contratar os melhores veterinários, né? Então, quando nós falamos de prosperidade, o sonho nosso, né? Igual, por exemplo, ó, eu mesmo, eu sonho com a obra de Deus, né? Então, tudo isso aqui que vocês vêem construído aqui, ó, foi uma visualização que Deus me deu, mas Ele deu de acordo com o meu coração. Então, o meu sonho é ver todas as pessoas recebendo Jesus, recebendo o poder de Deus, sendo cheio do Espírito Santo. Então, eu quero prosperar, querido, eu quero prosperar, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Se amanhã o Senhor falar assim para mim, ó, eu quero que você construa um negócio 10 vezes maior do que esse aqui, eu quero ter dinheiro para fazer. Ó, eu vou mandar umas pessoas para você, aí você vai ter uns prejuízos, eu quero ter dinheiro para pagar. As pessoas não sabem, mas muitas pessoas vêm buscar Jesus e dão prejuízo para a gente. E se a gente não tiver dinheiro, né, Raquel? Deus não pode mandar a pessoa para dar prejuízo para a gente, né? A gente sabe que tem que resolver a causa, não. Então, às vezes, para resolver a causa, você tem que levar algum prejuízo. Glória a Deus. Amém, querido? Então, olha bem, isso é salvação. A humanidade está perdida, não sabe para onde vai. E Jesus vem e fala assim, ó, vem comigo que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a humanidade, querido, não é as pessoas, é você, tá? É eu. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Agora olha bem, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E Jesus fala assim, eis que vos dou poder para pisar a cabeça de serpente, escorpião e todo o poder do mal. Glória a Deus. Então fica de pé. Aleluia. Vem cá, Dori. Glória a Deus. Fala assim, eu sou filho de Deus. Eu sou servo de Deus. Eu sou um soldado de Cristo. Eu sou o corpo de Jesus na terra. Fala assim, eu tenho um chamado, eu tenho um ministério, e em nome de Jesus, Satanás, você vai soltar
Em nome de Jesus. Fala, querido Espírito Santo, olha para mim, através do sangue do Cordeiro, porque você é o fogo, é a glória da resposta do sacrifício que Jesus fez por mim. Foi do agrado do Pai, para que eu te recebesse, Espírito Santo, fogo que veio do céu, glória, presença de Jesus, aleluia. Fala, os portais do céu estão abertos para que entre o Rei da Glória. Jesus, meu Senhor, meu Salvador, aleluia. Fala, tem misericórdia de mim, porque eu quero ser tudo que o Senhor disse que eu sou, para a glória de teu nome. Amém. Querido Deus, na tua presença, Pai, todo e qualquer tipo de demônio, Deus, que recebeu comando, ordem, Deus, que teve permissão, Pai, para atrapalhar o nosso ministério, eu quero que o Senhor traga ele aqui amarrado agora, Pai. Libera, Pai, legiões de anjos teus, Pai, para trabalhar para nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Traga aqui, Pai, no meio da tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amarrado, Pai. E nós, como igreja, Pai, eu decreto, Pai querido, eu declaro, Pai, consagrada essa espada, Pai. A espada do Senhor, Pai. Aquela, Deus querido, que corta a cabeça, Pai, do inimigo, Pai. Eu corto a cabeça, Pai, desses demônios, Pai, em nome de Jesus. Principado, potestade, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Diga assim comigo. Senhor Jesus, venha o teu reino. Saia o reino das trevas. Fala, eu não quero ser manipulado por aquilo que o diabo construiu. Eu não quero ser mais influenciado pelas obras do inferno, deste mundo, na minha vida. Diga assim, ó minha alma, eu profetizo, você vai ser movida pelo reino de Deus, pela promessa de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos servir a ceia então. Glória a Deus. Deus está aqui, aleluia. Vamos cantar, gente. Tão certo como o ar que eu, tão certo como o amanhã, tão certo como eu te falo e podes ouvir. Deus está aqui, aleluia. Cantando mesmo, vai vindo e vai pegando a ceia. Que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir. Deus está aqui, certo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã,
certo como tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, mortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Oh, glória! Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Seu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Querido Deus, oh Jesus, nosso Salvador, Senhor, o Senhor disse para nós fazermos isso, Senhor, para lembrarmos, Deus querido, da sua vinda. Senhor, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor venha nos acordar, Pai. Venha nos levantar, Senhor. Que nós venhamos ser, Senhor, uma trombeta Tua nessa terra, Deus. Amane toku deixe neremi. Jesus, eu sei que Tu está voltando, Senhor. E que se nós não tivermos acordado, Senhor, nós vamos ser pegos de surpresa. O Senhor mesmo disse, Senhor, que será como o ladrão, Pai. Tudo já está preparado. A mesa. Sabe, Senhor, eu não vejo a hora de estar na bodas. Na mesa, Senhor, sentado contigo. Eu sei, Jesus, que se o Senhor demorar muito, Senhor, nós vamos logo. Está perto, Senhor. E nós, Senhor, queremos, Senhor, estar
assentado, Senhor, na sua mesa. Na grande ceia, que o Senhor disse para seus discípulos que nós não íamos ver o Senhor, Pai, a não ser no dia da ceia aí no reino de Deus, Pai, nos céus. Jesus, a mesa já está pronta aí, Senhor. Volta logo, Jesus. Deixa nós acordados, Senhor, pronto para a vinda do nosso dono. Acorda a tua igreja, Senhor. Faz nós olharmos para ti, Senhor. Aviva nós de novo, Jesus. Como nunca o Senhor avivou alguém. Aviva nós, Jesus. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Sei que foi pago um alto preço. Contigo eu fosse meu irmão. Foi pago um alto preço, Jesus. Quando Jesus ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Nós não tínhamos caminho, Jesus, agora você é nosso caminho. Nós não tínhamos luz, Senhor, agora o Senhor é a nossa luz, Senhor. O sol físico, Pai, governa um dia temporário, mas o Senhor governa o dia da eternidade. Vendo as barreiras pelo amor, na força do Espírito Santo. Oh Jesus, o preço de sermos um só coração no Senhor, mas que as trevas militem com nossos olhos em Cristo. Aleluia. Jesus, nós consagramos esse pão para lembrar, Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. Para lembrar, Jesus, que o Senhor disse, Senhor, que o Senhor viria nos buscar. Para trazer à memória, Senhor, as suas promessas. E assim, Jesus, tu mandou fazer isso toda vez que nós se reunir. Então, Senhor, nós estamos consagrando esse pão, declarando que ele é o teu corpo que é dado por nós. Em nome de Jesus. Da mesma forma, Jesus, o Senhor pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova e eterna aliança. O contrato da salvação. E o teu sangue, Jesus, se tornou a moeda que comprou nós, que nos resgatou da escravidão, da morte, do castigo eterno. E a vida por vida, né, Jesus? Tu deu a tua vida para que nós tenhamos para que a nossa vida seja tua. Então, Senhor Jesus, nós consagramos esse vinho, Senhor, para decretar, Senhor, que esses elementos agora, Jesus, são consagrado a Ti, para dar legalidade, Senhor, para que o Teu reino possa fazer parte da nossa vida, do nosso corpo,
de tudo que é físico nosso, de tudo que é alma e de tudo que é espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Pode comer. Querido Deus, a nossa semana seja abençoada em nome de Jesus. Que tudo que esteja acontecendo na nossa nação, Pai, que do Senhor nos proteja, nos guarde e nos abençoe, Pai. Todos os sonhos teus, Senhor, aconteçam na nossa vida. Que o diabo, Pai, caia por terra, o seu domínio e a tua força, Pai, de governo seja aniquilado, que todas as barreiras, Pai, que o inimigo tem colocado para que teu povo, Pai, não tome posse do governo, Pai, do mundo espiritual, sejam quebradas, que o inimigo perca a sua força de domínio, Pai, de manipulação e de bloqueio, Pai, em nome de Jesus, Pai. O Senhor é o nosso Deus, Pai, o Senhor é a nossa rocha. Ajuda nós, Pai, a lidar com as circunstâncias sem pecar contra Ti, Deus. Para que não sejamos, Deus, como aqueles, Deus, que pecaram, Pai, que no deserto, quando estava recebendo, Deus, a Tua libertação. Enquanto nós estivermos recebendo nossa libertação, Pai, que nós não sejamos, Pai, como aqueles rebeldes, Pai, lá do deserto, mas que nós possamos, Deus, estar firme, Pai, na maneira que o Senhor está fazendo para o Teu povo. Ajuda esse ministério, Senhor, a cumprir Teu propósito. Desde quando ele nasceu, Deus, o Senhor tinha um sonho, um propósito, uma visão, e eu coloco isso nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Não deixa nós, Pai, sermos intimidados, nem manipulados, e nem influenciado. Antes, Deus, quando nós estivermos, Deus, sofrendo qualquer tipo de ataque, Pai, nós sejamos uma igreja que se levanta e transforme qualquer ataque para que ele dê um trampolim para nós vivermos mais perto de Ti ainda. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus.